Olá, meu nome é Glória Marcondes, eu sou enfermeira estomaterapeuta, assessora técnica da Casex. A Casex é uma empresa brasileira sediada em Curitiba, no Paraná, região sul do Brasil, e fabrica bolsas de ostomia e curativos para feridas complexas há 30 anos no mercado. Hoje nós vamos fazer uma capacitação na linha de ostomia. E para começar, muito importante a gente saber o que é um estoma, certo? Estoma é uma abertura cirúrgica que desvia o trânsito intestinal ou urinário para fora do corpo. Então aqui a gente tem algumas imagens de estoma para a gente reconhecer como pode ser bem diferentes os estomas, e a gente vai continuar vendo o que eles são. Esses estomas, a gente tem que pensar que eles não são a doença. Eles são a solução para um problema de saúde que a pessoa teve. Então aqui eu estou mostrando algumas causas por exemplo, das ostomias intestinais, que são as colostomias ou as ileostomias, que vai ser a má formação congênita, a remoção total ou parcial da alça intestinal, por câncer, por um trauma, ou também uma doença inflamatória, como doença de Crohn e a retocolite ulcerativa inespecífica. Também as causas de uma urostomia podem ser o câncer, o trauma e má formação congênita. Aqui eu mostro para vocês algumas técnicas cirúrgicas, né? Quando a gente vê um estoma na pele, a gente não sabe o que foi feito, o que tem lá dentro do abdômen. Então, por exemplo, aqui nessa cirurgia, houve uma amputação, quer dizer, o intestino ele termina no estômago. Já nesse outro caso, bem diferente, a alça continua lá dentro, só ficou seccionada. Então a gente fala que foi feito um sepultamento de alça. Dá para a gente pensar o quê? Que neste caso da amputação, esse estoma ele é definitivo. Já nesse outro caso aqui do sepultamento, é um estoma que pode ser reversível, não é? Também existem estomas que são duplos. Então, o médico vai exteriorizar as duas bocas na parede abdominal. Elas podem exteriorizar juntas ou então separadas. Normalmente, nas malformações congênitas, nos recém-nascidos, é feito estoma duplo. E aqui é a outra forma de exteriorização, que é o estoma em alça. Como a gente pode perceber aqui, olha, não teve uma secção completa da alça como teve em todos os outros. Aqui, o médico secciona parcialmente a alça e põe um bastão. Então, olha, tem duas bocas, só que tem um corpo só. Tá? Então, a gente, quando olha, então a gente vê sempre as duas bocas, mas é um corpo só, porque não foi seccionado totalmente. E então, tudo isso aqui, mais ou menos intestino grosso, mas aqui mostrando uma ileostomia, que é no intestino delgado. Aqui um close para a gente pensar no estoma em alça. Então, está muito recente, não dá nem para ver direito as bocas, não é? Mas é um estoma em alça. Aqui, os dois tipos de cirurgia para urostomia, que essa é a mais usada, que então, na técnica cirúrgica, o médico pega uma alça pequena, né, ele secciona, separa um pedaço da alça do íleo e implanta os dois ureteres nessa alça e exterioriza. Por isso é uma uretero-ileostomia. E o nome é Bricker. Foi o médico que desenvolveu a técnica. Essa urostomia cutânea, ela já é mais antiga, mais rara atualmente, quando coloca os dois ureteres direto na pele. Aqui, sempre a urostomia, a pessoa sai do centro cirúrgico com os dois catéteres que estão em cada um dos ureteres, mas depois de uma semana, 10 dias, a gente remove. Bom, as características mudam muito, isso é muito importante para a gente entender que a característica dos estomas do lado direito e do lado esquerdo, elas são muito, muito diversas. Do lado direito, para começar, a pessoa vai ter ou uma ileostomia, ou uma colostomia em seco, ou no ascendente,
ou no cólon transverso, mas no ângulo hepático, que é o lado direito. Então, o que vai acontecer? O efluente, que é o conteúdo que sai pelo estômago, ele vai ser líquido ou fluido e vai ser irritativo para a pele, porque o pH é alcalino e o pH da nossa pele é um pH ácido. Então, a pessoa pode desenvolver dermatite química, sem contar que o que acontece do lado direito é que o efluente também ele tem uma saída frequente. E se for urostomia, que também é colocado do lado direito, aí então a saída é contínua. O que a gente sugere, né, como orientação, como promoção para a pessoa que tem estômago do lado direito, são as bolsas drenáveis com resina protetora, obrigatório ser drenável, porque o efluente é bastante frequente ou até contínuo, e também a resina protetora, porque é um efluente irritativo, né, para tentar evitar a dermatite. E o Safe Seal, ele é um protetor de pele, que a gente vai ver mais para frente, mas é um protetor de pele, é uma plaquinha de hidrocoloide nesse formato de meia-lua que protege a pele. E o Shelter Gel, que é um polímero que a gente coloca dentro da bolsa e que na hora que sai o efluente líquido, ele fica engrossado, encorpado, então é para prevenir vazamentos. Já do lado esquerdo, então, quais são as possibilidades? Vai ser no transverso, mas no ângulo esplênico, que é o ângulo do baço, ou no cólon descendente, ou no sigmoide. E a característica, então, vai ser um efluente mais pastoso, até para sólido, pouco frequente. É lógico que muda bastante se é aqui no transverso, no ângulo esplênico, ou se é aqui no cólon sigmoide. Sempre quanto mais para a parte final do intestino, mais formada vão ser as fezes e menos frequente, né, o funcionamento do intestino. Então é muito tranquilo, é pouco irritante para a pele, é mais fácil cuidar de um colostomizado à esquerda. Agora, a pessoa, ela então não vai reclamar basicamente de problemas de pele, mas ela vai ter uma queixa, às vezes, maior de gases, porque manteve praticamente o intestino todo, então a flora intestinal vai produzir esses gases e vai ser um desconforto para ela. Ela vai ter que se preocupar, talvez, com a dieta, enfim. E o que a gente pode oferecer para essa pessoa? Essa pessoa ela tem mais alternativas, é mais fácil para ela cuidar do estômago. Ela tem a opção de usar bolsa fechada, além das bolsas drenáveis que ela pode usar. A bolsa fechada é uma bolsa, por exemplo, que ela não tem, né, a abertura. Então, na hora que teve saída do efluente, ela vai tirar a bolsa, jogar fora e colocar outra. Então, é muito prático para quem tem essa possibilidade, né? O filtro de carvão ativado vai ser importante para ela. O filtro nas bolsas fechadas, ele é um item obrigatório, então já vem nas bolsas. Agora, por exemplo, aqui não deixa de ser uma bolsinha fechada, que é só para gases, tem sempre o filtro de carvão. Agora, a Casex também tem o filtro de carvão como acessório, né, para acrescentar nas bolsas. Aí a ideia é filtrar, permitir a evasão dos gases desodorizados. E também do lado esquerdo, as fezes pastosas, muitas vezes, elas ficam aderidas na bolsa, elas estão difícil de limpar, elas ficam grudadas. Então, para isso, tem o Shelter CH3, que é um produto, um líquido que desodoriza a bolsa e que lubrifica. Então, facilita o cuidado e é muito mais a pessoa se sente mais confortável, né? Porque diminui bastante o odor característico das fezes. Chamar a atenção que eu passei é que as bolsas, tanto drenáveis como fechadas, elas vêm seladas. Todas as bolsas da Casex são confeccionadas por 3 filmes plásticos que são bem selados, então para impedir o vazamento de gases e de qualquer conteúdo, né,
pela solda da bolsa. Isso também é bastante interessante. É lógico que o estoma, a gente fala que ele não é um problema, que ele é a solução. Só que para isso, se ele for bem confeccionado e num local adequado. Então, por exemplo, a demarcação do local do estoma, ela é fundamental. Quando isso não acontece, o estoma fica muito na lateral, numa região, olha, tá vendo a pele aqui mais flácida? Então, aqui vai ter que ficar colado uma bolsa. Ou muito baixo na região inguinal. Também, como é que a gente coloca aqui uma bolsa? Então, no caminhar da pessoa subir e descer alguma escada, começa a dobrar a bolsa e ela descola mais cedo. Aqui, então, muito próximo da região do umbigo, tudo isso dificulta. Aqui, para vocês terem uma ideia, é a mesma pessoa. Olha a pessoa deitada, você fala, a bolsa não está bem colocada, gente, porque está cortada enorme, não é? Mas ela está plana. Mas na hora que a pessoa fica em pé, olha o que acontece. Então, sem dúvida nenhuma, se tivesse sido feita uma demarcação, teriam visto que essa pessoa precisaria ter um estômago mais alto na região que fica mais plana. Aqui, a mesma coisa, é a pessoa deitada, a pessoa sentada e a pessoa em pé. Então, são 3 fotos da mesma pessoa. E olha o comportamento, não é, do abdômen, como tem alguns abdômenes bastante difíceis. Sem contar que, lógico, né, que a cicatriz, muitas vezes essa pessoa já passou por várias cirurgias, então toda a parte abdominal dela é mais flácida, já não segura tanto a alça intestinal, pode desenvolver hérnia. Daí, lógico, que nestes casos o estômago também é um problema. A pessoa se livra do problema de saúde, mas ganha um problema de solução difícil. Algumas complicações precoces do estômago são necrose, edema, sangramento. Nesse caso, vai para reoperação. Muitas vezes acontece ainda durante o período de internação, então vai para o centro cirúrgico, opera e volta e fica ainda no hospital. As complicações mais tardias que a gente pega, então, na pessoa que já está na residência, que vai buscar bolsa nos ambulatórios especializados, são, como eu falei, nesse caso aqui, o que a pessoa está fazendo de errado? Ela está cortando a bolsa maior do que o estômago. Depois eu vou demonstrar para vocês, mas a forma correta do recorte da bolsa é que tem que ser como um anel assim entrando no dedo, não é para ficar com essa folga jamais e nem é para ficar apertando, né? Então é para fazer um corte ajustado. Para isso a Casex disponibiliza em cada caixa um medidor, né? É uma guia, porque às vezes o estômago, lógico, se o estômago nem for redondo, então serve de molde e principalmente para passar a ideia, né, para o cliente de que ele precisa se preocupar com fazer um molde para o estômago dele. Então aqui mais alguns casos aqui, olha, tão invaginado, isso aqui é uma urostomia, né? Aqui uma protrusão maior, enfim, estomas que vão exigir algumas vezes bolsas especiais ou alguns adjuvantes especiais. Aqui um estômago retraído olha, retraído no meio de uma prega, não é, de pele, e aqui a lesão bastante intensa já. Aqui é uma hérnia. A hérnia paracolostômica, ela não atrapalha tanto assim. Muitas vezes você cola a bolsa e fica tudo ok. É um problema para a pessoa, porque essa hérnia, lógico, que ela pode sofrer alguma complicação no decorrer da vida da pessoa, né? Um volvo, alguma coisa assim, algum sofrimento da alça intestinal. Mas se não, em relação ao cuidado com o estômago, não é tão importante. O que precisa é logo no início, quando a pessoa faz a cirurgia, ela ser orientada que a parede abdominal dela vai ficar menos resistente, para ela logo que possível no pós-operatório já começar a usar uma cinta abdominal para prevenir a hérnia. Depois que já tem a hérnia, até pode usar a cinta, porque de qualquer forma dá um conforto. Aqui outra imagem de hérnia.
Prolapso. Esse prolapso ele é interessante porque acontece principalmente na alça quando a cirurgia é no transverso, que é a alça mais longa do intestino grosso. E a Casex tem uma bolsa especial, que a gente fala Big Bag, que é uma bolsa que tem 36 centímetros, ela tem uns 10 centímetros a mais do que as bolsas comuns, e ela também tem uma área de recorte maior, até 100 milímetros. Então, para tentar, né, proteger e acomodar melhor esse estoma prolapsado. Então, aqui mostrando um outro tipo de estoma. Essa bolsa, nessa configuração, é um produto exclusivo da Casex. Retração é um problema. Esse tipo de estoma exige uma bolsa convexa, que tem uma curvatura para tentar exteriorizar um pouco esse estômago. Aqui, então, para prevenir a dermatite também, um estômago meio plano, sem dúvida nenhuma seria interessante o uso de uma bolsa convexa. Mas tudo isso aqui é orientação. A pessoa está recortando a bolsa grande demais. A gente tem que orientar e insistir para que o ostomizado recorte a bolsa no tamanho do estômago dele. Porque daí essa parte fica embaixo da área de resina da bolsa, que é uma área protetora. Então, essa pele, dessa forma, fica sadia. Aqui não, é muito diferente daquela, pessoal. Aqui, a impressão que dá é que é uma dermatite de contato, então é uma alergia a determinado produto. Então, os produtos em geral, eles vêm sempre com uma resina protetora. Mas eu estou pondo aqui no destaque uma bolsa que não tem resina protetora, ela é um adesivo lá de primeira geração, então no caso de usar uma bolsa dessas, a pessoa até pode desenvolver uma dermatite em toda a área de adesividade, apesar que a gente tem que deixar claro que algumas pessoas utilizam e se dão bem com aquele produto, mas a maioria, a pele reage em relação ao produto sem resina. Aqui é uma urostomia. O que a pessoa fez? Ela corta a bolsa maior. Daí, quando a pele fica lesada, ela, para não colocar a bolsa em cima, ela corta maior. Então, vão ficando anéis de lesão. Então, ela está tomando o caminho contrário do que deve ser. Cada vez, ela corta maior a bolsa. Então, porque ela acha que pondo o adesivo em cima da pele machucada, que isso vai lesar mais a pele. Mas ela tem que ser sempre orientada, né? E é importante para todo mundo que trabalhe, que também comercializa os produtos, saber que essa resina, ela é feita de hidrocoloides e ela protege a pele, prevenindo lesão, e ela também trata a lesão já instalada na pele. Então, para resolver isso aqui não é nem muito difícil, é só cortar a bolsa bem do tamanho. Aqui é uma urostomia e ela pode estar acompanhada de candidíase. Então, aqui, um tratamento muitas vezes que vai precisar do médico orientar alguma medicação. Aqui é complicado, mas a gente vai ter que pôr a bolsa e tampar qualquer área de lesão ao redor com a resina da bolsa. Ou, como eu falei, utilizando algum outro protetor, né, para isolar essa área lesada. Aqui também o estômago está aqui. Aqui é um pioderma gangrenoso. Então, vai fazer um tratamento médico e a bolsa vai ter que ser recortada no tamanho e tem que tampar, isolar toda a outra área. A gente sempre orienta ao ostomizado que tem, principalmente os homens, que tem uma pilificação aumentada no abdômen, que corte os pelos, que não use um aparelho para uma lâmina para serrar os pelos, porque daí esses pelos, na hora que estão nascendo, eles podem inflamar e formar uma foliculite. Então, o ideal é que a pessoa apare os pelos e não corte os pelos muito rente na pele. Então, só para recapitular, do lado direito do abdômen, a gente pode ter uma ileostomia,
uma colostomia no ascendente e no transverso, e do lado esquerdo a gente pode ter então o transverso no ângulo aqui hepático, ali esplênico, e no descendente e no sigmoide. Aqui no destaque a válvula iliocecal, é uma válvula fisiológica que o médico sempre tenta preservar na cirurgia, porque ela retarda um pouquinho o fluxo na transição do intestino delgado, que aqui não está no destaque, né? Do intestino delgado para o intestino grosso. E uma imagem para ficar bem gravado o conteúdo, né? Então aqui de líquido para semilíquido e vai ficando pastoso até chegar em fezes formadas. Bem, aqui eu coloquei uma foto de uma grávida justamente para mostrar que o estômago não interfere, não impede. Muitas mulheres ostomizadas, jovens ostomizadas, casam, engravidam, têm seus filhos sem nenhum problema com o estômago e muito menos com a gestação. Então aqui do lado direito, então pode ser uma ileostomia ou uma colostomia do lado direito. Quando é do lado direito, as possibilidades são muitas. Ou pode ser uma urostomia com uma bolsa específica para uro. E do lado esquerdo, vejam a facilidade, né? A pessoa pode usar uma bolsa drenável também, mas pode usar fechada, pode usar esses caps, como eu já mostrei, que são só para vazamento de gases. Aqui, para quem não conhece, é um banheiro adaptado para o ostomizado, então simplesmente é um banheiro mais no alto, né, para ele poder esvaziar a bolsa sem ter o risco de se sujar e não precisar sentar num lugar, enfim, sentar na própria bacia para eliminar a bolsa é muito complicado, isso não dá certo, então o banheiro adaptado é a melhor solução para essa pessoa. Daí aqui, aqui dá para ver ainda no destaque que tem um chuveirinho, né? Então daí uma ducha, a pessoa lava a bolsa, né? Então o ideal é isso aqui. E aqui um plano geral das bolsas da empresa Casex. Então a gente vai ter a bolsa do sistema de 2 aberturas com uma segunda abertura. Todas as bolsas que vocês veem, elas têm uma abertura inferior, que é para eliminar o conteúdo da bolsa. Esta bolsa, que é uma bolsa exclusiva, ela tem a possibilidade de uma abertura, porque ela vem fechada. Se a pessoa quiser abrir mesmo, ela vai ter que cortar, e é para cortar bem perto da borda, né? Porque ela vai ter que fechar essa bolsa. Então, esse mecanismo é para facilitar a higienização da bolsa, produto exclusivo. Daí vai ter as bolsas recortáveis, ou seja, ela vem com um furo central de 10 ou 13 milímetros que pode recortar no tamanho do estômago da pessoa. Então, a pessoa vai medir e daí ela vai fazer o recorte. Aqui a mesma coisa, uma bolsa recortável, todas as que estão nesse mostruário são bolsas recortáveis. A diferença entre elas, então, aqui é a segunda abertura, aqui é a bolsa que tem também, além da resina, ela tem a mais uma faixa de adesivo microporoso, então tem a resina e tem esse aqui a mais que mostra ali na imagem, que é o adesivo microporoso, é um suporte extra de adesivo, que esta aqui não tem. Esta aqui é uma bolsa só com resina. Quando utilizar com suporte ou sem? Bom, se a pessoa está com a pele íntegra, então sempre é com suporte, ela é mais flexível, normalmente as pessoas gostam mais. Agora, se ela tem alguma lesão de pele, né, e é uma lesão de pele que já está grande, que toda a área adesiva vai ficar em cima dessa lesão, então aí o ideal é que não tenha um suporte, porque o adesivo microporoso não vai tratar essa pele. Então daí a pessoa usa uma bolsa só com resina. Aqui a bolsa Big Bag, que eu já apresentei, e para frente a gente tem o que? A possibilidade das bolsas fechadas, que eu também já mostrei para vocês. Né? Então aqui é um pequeno mostruário. E quais, então, as características dessas bolsas? Então, qualquer bolsa da Casex,
a característica principal são o filme com 3 camadas, que é o EVA, o PVDC e o EVA. Eles são soldados e selados, então para garantir, né, que não ocorra vazamentos de conteúdo e nem de odor, né? Então proporcionando segurança e discrição para a pessoa. Tem também um adesivo microporoso hipoalergênico, que é as bolsas que tem, né, esse suporte, que vai ampliar, então, a área adesiva e dar maior segurança para a pessoa. A resina sintética, a gente coloca PIB, poliisobutileno, é uma matriz onde tem os 3 hidrocoloides. Então, a Casex trabalha com a gelatina, com a pectina e com a carboximetilcelulose, que a gente chama normalmente CMC, né? A gelatina e a pectina, eles são agentes de gelificação. E o CMC é espessante. Esses hidrocoloides, assim, no conjunto deles, eles protegem a pele, né, de lesão, e eles tratam a pele com dermatite. Então, todas as bolsas, o ideal é que tenha a resina. Existe também uma tela protetora que pode variar de acordo com a família da bolsa, né? Que pode ser com pele, um plástico microperfurado, que permite a transpiração natural da pele, dá um toque bem suave, confortável e facilita a limpeza, porque se na hora de esvaziar a bolsa a pessoa se complicar um pouco e tiver algum respingo de sujeira, então ela pode lavar, porque é um plástico. A cor do plástico é outro produto que é opcional também. A gente tem aqui, por exemplo, uma bolsa opaca e uma bolsa transparente. Então, isso sempre, se a gente vai fazer um trabalho numa instituição hospitalar ou que seja uma casa para idosos ou algum lugar para crianças, se for institucionalizado, que tenha o cuidador, então aí sempre a gente vai falar em bolsa transparente, que é para poder olhar o conteúdo sem ter que remover a bolsa. Mas aquela pessoa que faz o autocuidado, que está bem, que está trabalhando, que está no convívio social, familiar, ela tem a opção de usar uma bolsa opaca, né, para não ficar toda hora que ela vai trocar de roupa tendo que ver o conteúdo, então fica mais discreto. Isso é total, tirando as pessoas institucionalizadas, é livre, né, é opção mesmo do ostomizado. O filtro de carvão ativado, que permite então o esvaziamento da bolsa, então permite a evasão dos gases desodorizados. E a marcação do lote, todas as bolsas da Casex vêm com marcação do lote, data de fabricação, né, e validade. Então atende à legislação vigente e com isso dá mais segurança tanto para o ostomizado quanto para o profissional que lida com ostomizado. Cada bolsa pode ser rastreada, isso é muito bom. Aqui eu mostro para vocês algumas referências de bolsas recortáveis. Recortáveis quer dizer que ela vem com uma abertura pequena central, podendo ser recortado até um tamanho limite, que é indicado ou 60 milímetros, 64 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros. O que muda na característica da bolsa é isso, é o recorte máximo que pode ser feito. Fora isso, elas têm as mesmas características que eu já descrevi para vocês antes, que é o filme plástico em 3 camadas, EVA, PVDC, EVA, a resina sintética com os hidrocoloides, né? Então o poliisobutileno mais a gelatina, a carboximetilcelulose e a pectina. A área adesiva, ela vem protegida com um papel siliconizado, que é para a gente poder manusear e ela não adere,
para proteger a área da resina, então você pode colocar de novo e remover, é importante esse papel siliconado. A área de resina central e adesivo microporoso externo, quando ele existe, ou sem esse adesivo. O produto, qualquer produto da Casex é isento de látex, e a tela protetora, então, em plástico micro perfurado, né, para permitir a limpeza e a transpiração natural da pele. O filtro de carvão, que, como eu falei, nas bolsas fechadas, ele é um produto que faz parte da bolsa, e nas bolsas drenáveis, estou procurando aqui uma bolsa fechada, então o filtro de carvão já vem de fábrica. Nas bolsas drenáveis, o filtro de carvão pode vir de fábrica como opcional. Se na hora da compra for solicitado bolsa drenável com filtro, sai da fábrica com filtro. Se não, a Casex tem o filtro separado para ser colocado na bolsa, e eu vou mostrar depois para vocês qual a forma correta de usar. A caixa pode vir com 10 ou com 15 bolsas, né? E também sempre vem com clamp, que é para o fechamento da bolsa. Então aqui é um clamp com fechamento em guilhotina, que a gente fala, é um clamp que ele é mais permanente, e esse é um clamp, é um clipe de arame recoberto, que a gente tira o papel que protege a área adesiva, cola na parte inferior da bolsa. Esse é totalmente descartável, na hora que você descarta a bolsa, ele vai junto, né? Ele vai ser colado e depois você enrola o clipe e dobra, né? E com isso você está prendendo o fundo da bolsa. E todas as bolsas, então, sempre com lote, a validade, aplicados que eu já mostrei, né? Então, o que muda e deixa ela exclusiva, todas as características são iguais. É o comprimento de 36 milímetros, que é um benefício para acomodar, então, estomas prolapsados, né? Aqui uma amostra é a mesma pessoa, aqui com a bolsa Big Bag da Casex, e aqui com uma bolsa de tamanho comum. E aqui também o que muda e impressiona um pouco é porque ele estava com uma bolsa transparente, não é? E eu coloquei nele uma bolsa opaca. Então isso aqui a gente já percebe que o transparente e o opaco é bem mais discreto, né? Muito mais tranquilo, mas tem bastante ostomizado que prefere a bolsa transparente. É uma opção dele. Este outro produto, então, que eu também falei com vocês, para não esquecer que ele vem fechado, a gente que abre, que recorta. Ele é um produto exclusivo e ele permite, essa segunda abertura, a entrada de água para a limpeza da bolsa. A gente tem que tomar cuidado, que vamos supor que essa bolsa, então, ela está aqui, né, colocada no ostomizado. A gente teria para colocar o quê? A gente tem que medir o estoma, né, para ver o tamanho, para a gente não cortar grande. Depois de medir, então, a gente vai passar vai transferir o recorte para a bolsa. O ideal seria uma tesoura com ponta curva para facilitar. E aí eu marco e faço o recorte da bolsa, né? Então eu recorto a bolsa e vocês vão ver que se é ostomizado ele fica prático, né? Porque ele vai fazer isso constantemente, então às vezes ele tem até mais habilidade do que o profissional que não é especializado e que não cuida só de ostomizado, né? Então aquele profissional com conhecimento geral, ele vai ter maior facilidade, o próprio ostomizado. A gente tira então só a parte que protege o adesivo da resina, a outra parte a gente deixa para não pegar em área adesiva do adesivo microporoso. E eu venho então e vou colocar aqui no ostomizado, né? A gente tem que fazer com cuidado, né? Porque aqui é obviamente um manequim para dar tudo certo. Então a gente vai grudar a bolsa. Depois que a bolsa já está colada, então nessa hora é que eu vou remover, né, o protetor do adesivo microporoso. Então eu tiro de um lado.
Então, vocês veem que eu não pus a mão na área adesiva. E faço do outro lado também. Ele já vem separado, então é bastante fácil para a gente colocar essa bolsa. Eu tô colocando essa bolsa, justamente essa, porque eu quero explicar para vocês o funcionamento. Porque às vezes o ostomizado, ele não foi orientado na forma de usar a bolsa. E o que que ele faz? Deixa eu tirar essa bolsa aqui da frente. Ele vem, ele já recortou aqui, então ele abre, ele joga a água aqui por cima, aqui estando aberto. Então é lógico que essa água vai passar direto pela bolsa e vai escorrer, todo o conteúdo vai sujar toda, né, a perna dele. Então o que precisa ser feito é que sempre a pessoa deixe a parte de baixo fechada, né? Então vai ficar fechada a parte de baixo, é dessa forma que a gente fecha esse clamp. E aí sim, ele abre essa bolsa, coloca água. Com o que ele vai colocar água? Com a mangueirinha do chuveiro ou com um copo de água que ele vire, com uma garrafa que tenha aquele bebedor menor, então a pessoa pode esguichar com a garrafinha de água, várias possibilidades para essa água entrar, e depois ele fecha a parte de cima, mexe para essa água pegar a bolsa inteira e daí abre lá embaixo. Depois fecha, então ele tem que ir fechando e abrindo, né, a parte de cima e a inferior para fazer um procedimento limpo, porque se ele deixar tudo aberto, realmente a pessoa não vai se adaptar, né. Aqui, pensando em criança, né, ostomizada, eu falei que na maior parte das vezes vem com dois estomas. Quando esses estomas estão separados e bem separados, não é problema, porque só de um vai sair fezes, né? Vai sair conteúdo. O outro vai estar ligado na parte distal da alça e não vai estar produzindo muco, mas não vai ter saída de fezes. Se tiver uma área boa, a pessoa cola a bolsa e não vai ter problema nenhum. Ou cola a bolsa aqui, né? E tá tudo certo. Quando esse estoma não é junto, mas também não é tão separado, é lógico que às vezes a área adesiva da bolsa começa a subir no outro estoma. Começa a ficar os estomas complicados e aí também a prática, né, o tempo, a prática ajuda para a gente cuidar dessas crianças. Aqui, uma criança bem pequena, com o estômago grudado, você vê muitas vezes daí esse molde todo circular não vai ser bom para essa criança. O que a gente faz? Às vezes a gente coloca um molde para pegar a distância maior. E depois a gente usa um outro aro para pegar a distância menor. Como eu faço, né? Eu pego um papel absorvente, um guardanapo que seja absorvente. Eu limpo bem o estoma, seco bem o estoma. Não vai adiantar, você seca, ele continua úmido porque ele é uma mucosa. Daí você vem com o papel absorvente, coloca assim em cima, mas fica exatamente o formato do estoma. Então ia ficar esse 8 aqui deitado, não é? E aí você transfere para a bolsa. Sempre lembrando que quando você mede aqui, você tem que transferir, né, para o papel ele invertido, senão você faz o molde desse jeito e daí quando você vai pôr, o molde tá invertido. Nesse caso não ia nem ter problema, porque é muito simétrico, mas em alguns estomas isso pode não dar certo. Bom, então o cuidado com as crianças ostomizadas, existe bolsas específicas para elas. Aqui no caso, para bebês pequenos, então essa é a bolsa neonatal e tem também a bolsa infantil, que já está aqui. Quais são as características, né, da bolsinha neonatal? Lembrando que ela também vem fechada, essa bolsa vem fechada inteira, ela está fechada em cima e ela está fechada embaixo. É para ser aberta, tá? Ela vem fechada porque pode ser uma opção na necessidade de fazer coleta de algum material, mas no uso corriqueiro para ostomizado, vai ter que ser recortado e colocar então um clamp
que é esse aqui, que ele é mais recoberto, então bem acolchoado, porque o bebê não para de mexer a perna, então para não machucar a perna dele. Então, ela tem os mesmos 3 hidrocolóides, os mesmos plásticos, EVA, PVDC, EVA. Então, não muda, pessoal, a característica da bolsa. Ela tem aqui o filme microperfurado, tudo. O que muda? Tem o filtro, ela tem a possibilidade de se colocar um filtro de carvão opcional, a mesma coisa. A única diferença é que na bolsa neonatal e infantil não existe a versão opaca, porque ela é desnecessária, porque é a mãe que vai estar cuidando, então é muito mais fácil para a mãe ou para um cuidador, lógico, não é? Usar uma bolsa transparente que ela pode acompanhar o conteúdo da bolsa sem ter que ficar tirando a bolsa. Então é só a versão transparente. E é um recorte, que começa um recorte menor em 8 milímetros e vai até 25 milímetros. Então, isso é principalmente o que muda. E na bolsa infantil, esse recorte é de 8 a 51 milímetros. Então, esta 8 a 25 e esta 8 a 51. O resto, as características são as mesmas. A bolsa de urostomia, ela também é uma bolsa especial. Por quê? Porque ela vai estar coletando líquido. Então, imagina esvaziar de líquido uma bolsa com uma abertura assim ampla, né? Ia ser muito difícil. Então, essa torneira, ela fica fechada, né? Essa válvula de descarga, ela fica fechada, a bolsa vai estar colada, sempre vai ser do lado direito, ou a grande parte das vezes, porque é uma convenção, e daí a pessoa abre e direciona o jato, então faz um procedimento de esvaziamento limpo. Esse bico ejetor também é importante porque ele vai ser conectado num conector universal para que no período noturno a pessoa não precise levantar para esvaziar a bolsa. Porque, gente, se tem um tipo de estômago que o funcionamento é contínuo, é a urostomia. Os nossos rins, né, eles filtram o nosso sangue 24 horas por dia, formando urina. A gente só não fica o tempo inteiro, não é, no banheiro urinando porque a gente tem a bexiga. Então, se a pessoa teve um câncer, um trauma, que eu falei antes, na bexiga, e ela tem que ter a remoção da bexiga, ela não tem mais o órgão reservatório. Mas a filtração do sangue e a formação de urina continua nas 24 horas. Então, a pessoa teria que levantar até mais de uma vez para esvaziar essa bolsa. Então, no período noturno, ela coloca um conector universal e liga esta bolsa a uma bolsa de capacidade maior, que ela pode usar até durante o dia conectada na perna, né, fixa na perna, ou então, à noite, presa lá na cama, não é? Tem de 400 ml, de 800, e as bolsas de cama têm capacidade para 2 litros. Então, aí, a pessoa, essa bolsa, ela vira só um intermediário. E na hora que ela acorda, na hora que ela quer remover, ela tira o intermediário, fecha a bolsa e usa essa bolsa como bolsa única, coletora de urina. Outra coisa, então, além do bico ejetor, é a válvula antirrefluxo. Vocês conseguem ver, então, aqui, né, tem esses 4 pontos, que são pontos de fixação. Internamente existe um plástico a mais. Então, quando a urina ela passa dessa altura, se a gente virar a bolsa, o líquido não vai sair por aqui, porque não fica em contato com o estômago. Esse plástico a mais. Então, essa válvula antirrefluxo ela é super importante para evitar vazamento e dermatite, tudo isso, né? Então, essas são as características da bolsa de urostomia. E a bolsa de urostomia tem tanto na versão adulto como na pediátrica. Daí a gente fez um apanhado das bolsas de uma peça da Casex, que quer dizer o quê? Essa bolsa fica aderida. Então, a gente vai fazer esvaziar se elas forem drenáveis ou não. E a gente vai fazendo troca dessa bolsa, se for fechada diariamente, se for drenável, a cada 2 dias, 3 dias, 4 dias. Vai depender muito de cada ostomizado. Agora, a gente vem para o sistema de 2 peças. O que é isso, esse sistema de 2 peças?
É um sistema onde a bolsa não tem área adesiva, ela tem uma área de conexão com uma outra estrutura que é a base adesiva. Então, aqui a base adesiva vista do lado onde ela vai ser adaptada na bolsa, e aqui só para a gente ver a área externa, que vai ser a área que vai ficar colada na pele da pessoa. Então, esse sistema, se a gente for pensar bem, em princípio, ele é mais prático, porque essa bolsa pode ser desconectada da base adesiva e a base adesiva permanece. Então, em vez de esvaziar e limpar por baixo, a pessoa pode, na hora que tem o conteúdo, ela desconecta essa bolsa, limpa o estômago, porque ela fica vendo o estômago, ela conecta uma bolsa limpa e daí esvazia, limpa aquela bolsa e ela vai fazendo uma troca, não é? Lembrando que é um plástico, então sempre tem que secar na sombra, né? Se pegar o sol vai aderir o plástico, e lembrando que também tem uma vida útil essa bolsa. O plástico vai, depois de um tempo de uso, vai impregnando o odor, vai impregnando mesmo as fezes, então ela tem que ser descartada para ser trocada por uma bolsa nova. Mas em relação ao plástico da bolsa, a solda da bolsa, é a mesma da característica da bolsa fechada. São os 3 filmes plásticos, a solda, o protetor de pele. Então, isso acontece. A diferença é, então, nessa conexão. Então, esse sistema de 2 peças, a base adesiva é que vem com a resina, que vai ser recortável, né, até determinado tamanho, que sempre deve ser 12 milímetros menor do que a abertura da bolsa. Porque se o estômago tiver exatamente o tamanho da bolsa, então a gente não deve usar essa placa, a gente deve usar um produto imediatamente maior, porque a gente não deve recortar. Essa área é um plástico mais duro que em contato com o estômago ele pode machucar e fazer sangrar o estômago, então tem que ser sempre maior. E daí a pessoa vai fazer, vocês estão vendo que é inclusive audível, né, o fechamento para dar segurança, e daí é isso. Essa base fica aderida e a outra, a pessoa sujou a bolsa, quer trocar, tira a bolsa suja e conecta a bolsa limpa. Muito prático, né, e mais higiênico. Então, aqui mostrando a base que foi a que eu mostrei, então, redonda, que tem a resina e o adesivo microporoso. E tem também a outra placa, a outra base adesiva, que ela é mais quadrada, onde a gente só vê resina, não tem o adesivo microporoso. A indicação de uma ou outra é a mesma que eu já falei, né? Se a pessoa não tem nenhuma lesão de pele, sempre com adesivo microporoso ela é mais flexível. Essa só com resina é para quem tem alguma lesão que precisa ser tratada com a resina. Agora, os tamanhos de recorte, os tamanhos do aro, tanto desta só com resina como da anterior, ele é de 45, 57 ou 70 milímetros. Então, a gente tem que tirar de cada um deles 12 milímetros. A de 45 vai atender uma pessoa que tem um estômago até 32 milímetros e assim por diante. Sempre até 12 milímetros menos. A de 70, uma pessoa com estômago até 58 milímetros, para dar aquela folga que eu falei que é necessária. E uma coisa bastante importante é que a flange da Casex, é que essa flange a gente chama de flotante, ela não é aderida. Então, o que isso aqui traz de benefício? Quando a base está aderida na pele, para colocar a bolsa, a gente não precisa espremer, comprimir o abdômen. A pessoa pode pôr o dedo atrás da bolsa e aí, então, ela vai fazer compressão no dedo, né? Então, ela vai fazer este movimento aqui no dedo. Então, realmente é um conforto, principalmente no pós-operatório, onde ela não precisa, né, não sente dor pela compressão do abdômen. E aqui mostrando a bolsa, né? Que lógico tem que acompanhar a mesma medida, porque o encaixe tem que ser perfeito, 45, 57, 70.
Esses aros são para colocação de um cinto abdominal. Como a base adesiva fica colada na pele e a bolsa fica conectada, as pessoas podem se sentir inseguras, que de repente pode desconectar no movimento. Então, ela colocando o cinto e deixando ele bem ajustado, isso previne essa queda. No sistema, na bolsa de urostomia, a mesma coisa e nos mesmos diâmetros. E a gente entra para os adjuvantes. Os produtos adjuvantes da Casex, a gente tem o cinto, que eu falei, que é para ser usado no sistema de 2 peças. Aqui o filtro de carvão, o Safe Seal e o pó para solidificar o conteúdo. E aqui o desodorizador e lubrificante. Então, o Shelter Gel, são os grânulos espessantes de fluido, que vem aqui nesse pote. Então, aqui mostrando a água, a gente vai colocar, então, o pó, né? E essa água, ela vai ficar, eu vou pôr mais só para ficar mais rápido para vocês verem. A quantidade é livre, a gente sugere uma colherzinha de café, a pessoa coloca se quer mais ou menos espesso esse líquido, né? Uma amostra que tem água aqui colocando e depois o potinho em pé mostrando como ficou esse líquido, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então já está bem gelificado. Vou pôr mais para ficar bem duro para vocês poderem ver. Então aqui está aquela água toda e eu posso, né? Então a mesma coisa. O CH3, o Casex CH3, então, que é uma solução limpante, esse que tem aqui, vou pôr para vocês verem a cor, então é um azul, né? É uma solução que tem um odor de limpeza e que lubrifica e deixa um odor agradável, né? E também reduz a proliferação de micro-organismos. Outro adjuvante é o Safe Seal, que é aquela tira meia-lua de hidrocoloide, que ele foi feito para aumentar a fixação da bolsa. Então, por exemplo, se eu acho que essa fixação ainda está insegura, porque o estômago é muito grande, eu tive que recortar, né, uma área grande da bolsa, então eu tiro o Safe Seal, ele já vem com uma quebra aqui do papel para facilitar esse procedimento. Eu tiro e vou colocar então o Safe Seal, aumentando assim essa área de fixação. Ela já vem recortada para facilitar a remoção, então você tira de um lado, do outro a dobra, né? Tira o papel siliconado e aí você vem e vai colocar esse hidrocoloide, essa película aqui, né, para aumentar então a área de aderência. Ele foi feito nesse formato, né? Então, ele tem que pegar na pele e na parte adesiva. Essa é a função dele. E também, outra função é que ele é uma tira de hidrocoloide, sendo hidrocoloide protege a pele. Então, em áreas, né, mais distantes do estômago, que estejam com irritação, com alguma dermatite, você pode fazer o mesmo procedimento, mas aqui é fixação, aqui é proteção de pele. O filtro de carvão, então, ele vem também como adjuvante. Ele pode ser acrescido nas bolsas que não tem filtro. Como eu falei, no pedido, a pessoa pode já fazer compra de bolsa drenável com filtro de carvão, mas também pode ganhar o carvão, né, receber o carvão separadamente para aplicar na bolsa. Então, esse filtro, essa é a área que fica aderida na bolsa. Então, ele vem dessa forma, você vai tirar aqui e vai colar na bolsa. Você vai colar na bolsa onde previamente você já fez alguns furinhos e esse furo do filtro central vai coincidir com o furo que você fez antes, né? O próprio filtro a gente não fura, tá? Então a gente fura a bolsa previamente. E aí eu tenho uma dica também, né? Se eu vou fazer, sempre que eu vou pôr um filtro de carvão e é para gases, eu vou fazer na parte superior, não na parte inferior da bolsa. Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu for furar a bolsa desse jeito, eu posso transfixar,
e depois vai ter vazamento. Então, eu costumo trazer a parte que eu quero furar para a região aqui do furinho da bolsa, né? Então, eu furo, daí não tem risco disso acontecer. Depois eu volto para o lugar. E tem mais também. Quando a gente faz um furo, vai ser com alfinete, com uma agulha, o que você tiver na sua casa, ele fica tão pequeno, é difícil da gente enxergar. Então, a minha sugestão é pegar uma caneta, marcar o lugar que você vai furar, daí você fura naquele lugar e depois você vem com o filtro e cola em cima, ok? E por último, aqui o cinto que vai ser encaixado. A gente tem aqui o cinto, então ele vai ser encaixado de cada lado, né, de uma bolsa do sistema de 2 peças. Então eu venho aqui, encaixo, dou a volta, encaixo do outro lado e depois eu faço o ajuste, né, do abdômen, né, com esse fecho aqui deslizante. E os clamps que eu já mostrei para vocês, né? Com fechamento, o permanente com fechamento em guilhotina e o outro que vai ser enrolado e fechado. Eu vou até mostrar também, melhor a gente sempre mostrar tudo, não é? Então ele tem um papel que você tem que remover o papel sem tirar uma fita dupla face. Então você tem que remover o papel sem remover toda a parte adesiva. O clamp, que é o reutilizável, fechamento em guilhotina, eu fechei nessa bolsa para vocês verem. Então esse aqui, ele vem com uma fita dupla face atrás, que você tira. Daí você cola esse aqui mais acolchoado, é da bolsa infantil. Então você vai colar na parte inferior da bolsa, né? Você cola e daí você enrola. Você enrola as voltas que você quiser dar, né? Então fica enrolado e daí você dobra. Opa, deixa eu dobrar para o lado certo, né? Que daí você dobra ele. Fica acolchoadinho, não machuca o bebê, bem tranquilo. Esse clipe, quando você desprezar a bolsa, ele pode ir junto, porque vem um para cada bolsa. Então aqui, né, os modelos. E quando falta o clamp, o ostomizado, olha o prejuízo para ele, né? Aqui ele está usando um palito de madeira com um clipe de papel para segurar. Então ele tem que ser orientado, né, o que é descartável, o que não é. Porque esse clamp aqui vão 2 numa caixa com 10 ou com 15. Então realmente não é para ele descartar junto com a bolsa. A Casex desenvolveu, né, uma nova linha, que é a linha Vision. Essa linha Vision, ela tem algumas particularidades muito boas, muito bem-vindas, que é, na resina de hidrocoloide, foi acrescentado aloe vera, então, que protege, hidrata a pele. Foi colocado, peguei bem uma bolsa fechada, foi colocado aqui nas bolsas drenáveis um fecho que é com um fecho que se fecha nele próprio, né, com velcro. Então depois que você chega no velcro, você tem que fechar, apertar bem. Então aí ele dispensa o uso de clamp, né? Essa bolsa vai ser descartada com todo esse projeto, com todo o fecho. Então eu vou abrir para a gente ver. Então, uma volta, 2, então é dessa forma. E esse plástico duro aqui final, essa peça dura, facilita para o esvaziamento da bolsa. Só deslizar e a pessoa abre a bolsa para esvaziar, tá certo? Então, fechamento em velcro. E o plástico da bolsa, o plástico que está em contato com o exterior e com o interior, que é o EVA, ele tem um antimicrobiano, que é esse Selex Plus, que diminui a carga microbiana da bolsa, do que é resíduo da bolsa, não do conteúdo fecal como um todo,
não é? Diminui a possibilidade de formação de biofilme, então é interessante. E tem mais uma alteração, que é a proteção da pele feita duplamente, do lado interno e externo da bolsa, interno não, na face interna e externa da bolsa, com um TNT, um tecido não tecido, em substituição ao plástico microperfurado, que é bastante interessante também, o toque e bastante confortável. Então são 4 alterações. Então a linha Vision é inovadora, né? Tem uma tecnologia de alta qualidade, então além da tela protetora tecido não tecido e do fechamento em velcro, os itens exclusivos são a inclusão do antimicrobiano no plástico, né, com efetiva diminuição da carga microbiana específica, e o aloe vera na resina, que soma as propriedades adesivas, né, da resina de hidrocoloide as da planta aloe vera, né, que é regeneradora, curativa, umectante, nutritiva. Então, mantém os 3 filmes plásticos, o EVA, PVDC e EVA, mas no EVA vai ter o antimicrobiano, que são nanopartículas de zinco, então eles vão dar uma característica antimicrobiana nas fezes, né, residuais, no que fica impregnando a bolsa, e impede a reprodução desses micro-organismos e a formação de biofilme. De resto, o adesivo microporoso, ele faz, né, para auxiliar na fixação da bolsa na pele, a resina com os 3 hidrocoloides, mas a aloe vera, que então, aumenta aí a proteção da pele, favorece a proteção da pele. E a tela protetora em tecido não tecido, que permite a transpiração natural, toque suave e confortável. Também vai ter na opção opaca e transparente, também na versão fechada ou drenável, não é? A versão transparente não tem o TNT na face externa da bolsa. E a presença do filtro de carvão ativado. A mesma coisa, presente nas bolsas fechadas e nas drenáveis é opcional. Aqui só mostrando uma bolsa colocada, a remoção da bolsa. Aqui mostra como está aumentada, como a sujeira já estava por baixo da bolsa, então já tinha passado o dia de troca. Aqui mostrando uma sequência de autocuidado de um ileostomizado, então removendo a bolsa. Daí aqui ele já até fez a limpeza da ileostomia, mediu, recortando a base adesiva, né? Colocando a base adesiva e acrescentando a bolsa. Agradecemos a audiência de vocês e desejamos que com essa apresentação vocês possam melhorar, né, o atendimento à pessoa ostomizada ou o próprio autocuidado do ostomizado. E estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas, né? É só entrar em contato com qualquer solicitação. Obrigada.